fizesse um trabalho a qual só ele poderia fazer. E aí ele chega, era um homem que estava servindo a Deus, e de repente, um certo dia, ele vai diante do rei, e o rei vê que ele está meio triste. Até então, nunca tinha visto ele com aquele semblante caído. E de repente, quando ele vê e pergunta o porquê que ele está assim, desta maneira, ele chega e fala assim: olha, é porque o meu povo está padecendo, o meu povo está abandonando a sua fé, o meu povo está abandonando o seu Deus, e tem que ter alguém lá para fazer alguma coisa. O inimigo está entrando no local onde eles moram, está destruindo tudo, mas existe uma esperança. Aí impressionante desse texto é que quando há esperança, não, há vida. E diz a palavra do Senhor que os inimigos se levantam e no coração dele, ele queria fazer uma obra para o Senhor. Ele vai ao rei e ali o rei disse assim: eu vou te liberar. Aí ele libera Neemias volta para a sua terra e de repente ele começa a ver os muros. E os muros ali naquela época era justamente o local para que o inimigo não penetrasse para destruir o povo que estava ali dentro. Quando ele vê o muro todo rachado, todo arrebentado, todo quebrado, ele se assustou com a obra. E ele não era pedreiro, ele não era engenheiro, ele não entendia de obra. Mas o Senhor levantou ele de uma maneira diferente. Ele começa a fazer a obra, mas antes de começar a obra, ele foi às casas, foi às famílias, para que as famílias se envolvessem com a obra. E é justamente isso. Ele sabia que sozinho não pode fazer nada. Assim como nós sabemos que nós não podemos fazer só uma obra. Nós não podemos fazer só. Nós não podemos viver só, isolado de todos. O homem não é uma ilha. O homem foi feito para ele ter amizades, fazer amizade, relacionar-se com outros, ou seja, as conexões. E de repente mostra a palavra do Senhor que ele estava fazendo a obra com toda dificuldade, orando, os inimigos tentando destruí-lo, os amigos tentando também. E mostra a palavra do Senhor que todos se levantaram contra ele, a ponto de falar assim: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Duvidando e fazendo com que ele viesse duvidar do que ele estava fazendo. Está vendo que esta obra é muito grande para que você venha fazer? E aí mandam mensageiros para tirar o ânimo. Muitas vezes acontece conosco. Você tem um direcionamento de Deus, Deus te dá um comando, você sabe que aquilo ali é de Deus, e de repente se levanta até pessoas da própria família para falar que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá. Mas se você abrir mão daquilo que Deus te deu, você vai se tornar mais um derrotado. Mas Deus nos chamou para sermos vitoriosos. Foi assim que aconteceu na vida dele. Conforme o texto ao qual nós lemos, enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra. No coração dele, ele já sabia que estava fazendo uma grande obra, apesar de que ele não tinha conhecimento do que estava fazendo. Mas ele foi até a família, de família por família, pedindo auxílio a eles. Olha, cada um vai fazer um pedaço do muro, cada um vai fechar as brechas que estão nesses muros. Tanto é que quando ele dá, ou ele designa ali as pessoas para fechar a brecha, é para que o inimigo não entre na família, não entre ali naquele local para destruir a família. De igual modo nós, alertamos, somos alertados por Deus para que nós não venhamos dar brecha dentro do nosso lar, para que a nossa família não venha a ser destruída. Nós precisamos ter muita cautela, precisamos, dentro do nosso lar, levantar as paredes, dentro do nosso lar, levantar colunas fortes, colocar Cristo dentro do nosso lar. Amém. Por intermédio da oração, da intercessão, do jejum, dos cultos domésticos, buscar Deus, do mergulhar. E aqui ele fala novamente assim: olha, eu estou fazendo uma grande obra, e esta grande obra eu não posso de maneira alguma parar,
O inimigo estava querendo que ele parasse, descesse, deixasse de lado o que estava fazendo. E ter uma família edificada nos caminhos do Senhor não é brincadeira, não é mole, é uma grande obra. E muitas vezes o inimigo tenta de todas as maneiras que nós venhamos parar. Mas nós fomos levantados para lutar pelos nossos, pelos filhos, pelos pais. Lutar por aquilo que Deus nos deu. Porque a família é o alvo da graça divina. E aqui nós podemos ver que ele diz assim, olha, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou descer. E diz a palavra do Senhor, mais adiante, que numa mão ele trazia a colher de pedreiro. Ou seja, de uma mão ele rebocava, ele consertava, ele fazia a obra por completo. E na outra mão ele trazia uma espada. Espada para guerrear. Espada para destruir todo e qualquer tipo de espírito maligno que viesse tentar contra ele, ou até mesmo o inimigo que viesse atacá-lo. Impressionante. Que ele não estava na sua força, mas sim na força do Senhor. Ele tinha certeza do que Deus disse que ele iria fazer. E o mais impressionante, que ele não ouviu as coisas ruins que os outros falavam. Amados, muitas vezes nós paramos para ouvir as palavras negativas e não acreditamos nas palavras positivas que o Senhor tem para nós. Não temas, não temas, não temas, crer somente. Se nós escutarmos a voz do maligno, a voz dos inimigos, nós não iremos romper de fé em fé. E nós precisamos acreditar mais. Diga-se de passagem, não só acreditar, amado, mas também colocar em prática a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus nos deu uma espada, ainda que não venhamos saber lutar, mas foi Deus que deu, Ele vai pegar na nossa mão e destruir o inimigo. Se Deus nos deu uma colher de pedreiro, se nós não sabemos fazer a obra, Ele vai nos capacitar e nós iremos fazer. A ponto de lá na frente falar assim, de fato, conseguimos. Se não for o Senhor na nossa vida, nós não estaremos aqui. Então, isto é um alerta para todos nós, que Deus assim faça com que nós venhamos acreditar naquilo que Ele determinou nas nossas vidas. Que venhamos acreditar que se Deus é conosco, nós somos a maioria. Amém. Que Deus faça, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida de cada um dos homens que congregam aqui conosco. Que Deus faça o romper, porque eu creio que neste ano nós estamos vivendo o novo. É o romper de Deus, é o quebrar de grilhões. As coisas de Deus estão acontecendo. O que mais me impressiona aqui, que todos os amigos e os inimigos que vieram com palavras negativas, ele não acatou as palavras negativas. Ele acatou a palavra positiva, porque ele acreditava que ele, Deus, é a maioria. Que ele, Deus, ia vencer. E você? Em que tem acreditado? Se Deus é contigo, quem será contra ti? 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu jamais serás atingido. Mas tem porém. Quando começar a ver tantas coisas acontecerem de negativo, vamos estar juntos, unidos, orando, intercedendo, clamando pelo Senhor, para que Ele venha e nos dê a vitória. Que as tuas casas, que a casa de cada um dos amados, venha estar coberto com o sangue do Cordeiro. Que cada um de nós venhamos com esta par consertar as veredas antigas, voltar para ver onde foi que nós erramos e venhamos ser um vencedor, assim como Neemias. Que nós venhamos ser um vencedor dentro do nosso lar, fora do nosso lar. Fica aí esse alerta. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém.